Esse programa, repare bem, é uma colaboração dos meus amigos, a minha turma boa da internet. E a ideia é trazer para cá assuntos que interessam ao Brasil, ao brasileiro médio, ao nosso povo, ajudar o nosso povo mais simples a entender os assuntos estratégicos, graves, que muitas vezes são resolvidos em Brasília, sem audiência, sem dar atenção e passando por cima das coisas menos justas que você pode imaginar. Nós já conversamos sobre ciência e tecnologia. Hoje nós vamos conversar com dois dos mais qualificados homens públicos brasileiros sobre aposentadoria, sobre assistência social, sobre previdência social. E aí, aquele mesmo aviso, esse programa tem uma intenção, ajudar o nosso povo mais simples a entender todos os assuntos. Nós estamos seguros de que se a gente der oportunidade, o povo brasileiro é inteligente o suficiente para entender todas as coisas. Os convidados hoje, professor Mauro Benevides Filho, eu chamo de professor, mas foi secretário e é o homem responsável por ser o Estado do Ceará o estado mais sólido, não é, sob o ponto de vista das contas do governo, entre todos os estados brasileiros. Aqui não se ouve falar em atraso de funcionário, não se ouve falar em congelamento de salário. Alguma parte da reforma da Previdência que está se pretendendo fazer aqui já foi feita, eu estou gravando hoje aqui no Ceará, mas ele é um professor do curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará em Economia, é deputado federal, membro da comissão especial que está deliberando sobre a reforma da Previdência, e mais do que isso, ele tem toda uma compreensão, desde a coisa mais simples e rasa até como é que funcionam essas coisas no mundo inteiro. Professor Mauro Benevides Filho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E conosco, também dublê de intelectual e homem público extraordinário, um homem que trabalha no bastidor do planejamento, toda a visão estratégica do Estado do Ceará tem a presença intelectual, política dele, a capacidade de formular e, ao mesmo tempo, de ser muito simples na sua inteligência. A tese dele de doutorado, já décadas atrás, é exatamente sobre aposentadoria, sobre previdência, e já naquela época, 20 anos atrás, professor? 25 anos atrás, ele sinalizava a necessidade de um debate sério, justo, fraterno, que respeite os mais pobres numa sociedade tão desigual como a nossa. Estou falando do professor Flávio Ataliba, também quero agradecer a gentileza de ter aceito o nosso convite. Então vamos lá. Professor Flávio Ataliba, o que é Previdência Social? Bom, inicialmente, parabenizar Ciro por esse programa. Eu acho que é uma iniciativa extraordinária, porque as pessoas precisam de ter um veículo, né, de interação de ideias que seja fora da mídia tradicional. Então, as novas tecnologias das redes sociais, das redes digitais, permitem agora, por esse seu canal, a gente ter uma conversa clara, uma conversa objetiva sobre temas da mais importância para o país, como foi o seu último programa, eu assisti, muito bom, sobre a questão da ciência e tecnologia no Brasil. O tema Previdência, hoje talvez seja o tema mais importante de debate no país, sem dúvida nenhuma. Todos os jornais, televisões, rádios, eu acho que o homem comum, o homem do povo, ele percebe que essa discussão está em todos os meios de comunicação. Mas em algum momento ela é muito complexa também. Ela pode ser simples da maneira que você coloca, mas ele tem também temas muito complexos. E falar de previdência, Ciro, é falar da necessidade de você estabelecer ou de garantir alguma renda para o indivíduo na inatividade. Ou seja, as pessoas naturalmente envelhecem e elas perdem a capacidade laboral, pela própria natureza humana. E aí, nesse momento da vida, que é um momento talvez também que exige mais atenção por conta da idade, exige mais cuidados médicos, exige mais a compra de medicamentos, né? Muitas vezes a atenção de uma companhia do lado dessa pessoa, e nesse momento da vida que ele perde a capacidade laboral, ele tem que ter alguma fonte de renda. Professor é professor, capacidade laboral, todo mundo sabe, a capacidade de trabalhar. Ele perdendo essa capacidade de trabalhar, ele necessita de uma renda que sustente até aí os seus últimos dias. Então, a previdência, no termo tradicional, no termo padrão, é uma instituição que garanta renda
para a sua inatividade, para a sua perda de capacidade de trabalho. Mas repare, para os desempregados de hoje, para as Todos. pessoas que estão com carteira assinada, para as pessoas que trabalham no campo, na cidade, isto vale para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para os pensionistas, que o cônjuge que perdeu, né, que faleceu, ele de alguma forma... Do que ele falou, cônjuge, que é a palavra Cônjuge. correta. Só uma pinicadinha. E aí você tem a pensão, quer dizer, o benefício da aposentadoria, e tem a pensão, que é exatamente para garantir renda para o cônjuge que morreu seu companheiro. Então, previdência pode se entender pela a renda do benefício em si, mas como também a pensão para os mortos. O que eu tiro da sua resposta, portanto, é que o assunto Previdência Social interessa ou deveria interessar a todo mundo. Todo mundo. Se esteja empregado ou não, tenha carteira assinada ou não, em algum momento ele vai ser objeto do assunto da Previdência. E só para complementar, Ciro, essa resposta ainda, o Brasil é um país muito diferente entre suas regiões, entre sua população, entre as atividades produtivas, as atividades de trabalho. Então, é muito difícil ter um sistema que atenda exatamente o desejo, as necessidades de todo mundo. Por isso que você precisa construir um sistema de uma forma mais inteligente possível, que possa absorver tanto o trabalhador da zona rural do Ceará, como o trabalhador de São Paulo. Você tem dimensões diferentes que essas pessoas buscam renda. Você precisa, por isso que a Previdência se torna um elemento muito importante. Então nós estamos, de novo, ainda naquela minha primeira preocupação. Por que esse é um assunto que deve interessar todo mundo, e você que tem mais condição, ajuda o trabalhador, a dona de casa, a pessoa mais simples a entender, para que ela se interesse de participar nesse debate. Tem duas questões gravíssimas que vão mexer com todo mundo. As crianças terão influência sobre isso no futuro. Uma, garantir um mínimo de renda para quem não pode mais trabalhar porque atingiu uma certa idade. E a outra, ajudar o país a ter poupança para dizer de onde é que vem o dinheiro para investir e fazer com que a economia gire e a gente possa enfrentar os dramas do desemprego, o drama da falta de infraestrutura, enfim, essa tragédia toda que está todo mundo vendo aí nos postos de saúde mal atendidos, nas escolas cortando os verbas, etc, etc. Enfim, vamos ainda continuar aqui explicando o tintim por tintim da coisa. Quantos países do mundo, vamos pegar assim, os 60 países mais organizados do mundo, usam o regime de repartição igual do Brasil e quantos já evoluíram para esse regime misto? E completando o que o Mauro colocou, basicamente no mundo, na forma pura, existem dois regimes. O repartição, que é essa transferência do jovem ativo para o idoso aposentado, e o capitalização, que você contribui para si próprio nas contas individuais. Essas são as duas formas puras, vamos dizer, do sistema. É evidente que tem nuances aí em um país e outro, mas basicamente, o regime de repartição foi o primeiro regime que surge no mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, devido aos efeitos da guerra, muitas pessoas ficaram inválidas e muitos países as pessoas perderam essa capacidade de trabalhar. O que é que as pessoas pensaram nesses governos? Vamos fazer o seguinte, jovem, você que está trabalhando, vamos ajudar esse indivíduo que foi para a guerra, esse soldado que está inválido. Então, essa tese da repartição se espalhou no mundo inteiro, para os principais países, porque era, naquele momento, quando começa, Ciro, não tem nenhum déficit. Por quê? Porque está todo mundo contribuindo e quase ninguém é aposentado. Então, o sistema, quando ele começa, logicamente, ele é superavitário. E aí, para os governos de plantão, é uma ótima ideia, porque ele tem um caixa adicional. Isso não é difícil de entender, não. Quer dizer, quando esse sistema foi montado, você tinha 6, 7 pessoas jovens trabalhando muito tempo para sustentar um aposentado que não durava 60 anos. Aí fecha a conta. Fecha a conta. E como é que é hoje? Então, nessa perspectiva, o que foi acontecendo? O mundo, pós-Segunda Guerra Mundial para cá, ele foi naturalmente mudando, por vários motivos, pela revolução tecnológica, pela mudança do perfil etário da população, as pessoas estão nascendo, a taxa de fertilidade está diminuindo da mulher e as pessoas estão vivendo mais por conta do avanço da medicina. Então, ou seja, posso dizer que, na média, a humanidade está envelhecendo. Está envelhecendo muito, né? Quer dizer, a perspectiva de vida está aumentando muito. Então,
O sistema, naturalmente, Tá, ele não. passa de superavitário, né, para um período em que, basicamente, você começa a acomodar, as contas passam a bater, porque você vai diminuindo a quantidade de pessoas, contribuindo para a quantidade de pessoas aposentadas. Então, o sistema ele vai naturalmente caminhando para uma necessidade de recursos maior, por conta da própria mudança etária da população. Além disso, o avanço tecnológico faz com que você tenha menos emprego, vamos dizer assim, chão de fábrica, porque o emprego de chão de fábrica, as pessoas estão contribuindo para a Previdência e as pessoas passam a trabalhar para si próprias. Ou seja, se você bota um robô, ele não contribui para ninguém. Então, esses fenômenos, quer dizer, que ninguém é culpado disso. Porque o debate da Previdência no sistema de repartição, fulano, essa categoria é culpada. Não é que ela é culpada, porque quando você entra no sistema de repartição, por exemplo, quando eu escolhi ser professor da universidade, eu tinha minha regra estabelecida de quanto eu receberia no futuro ao me aposentar. Poderia escolher um salário mais baixo durante a minha vida de trabalho, mas ao me aposentar, eu teria o meu salário na integralidade. Então, foi uma regra que o Estado brasileiro me ofereceu, e eu aceitei essa regra. Então, quando você entra no sistema de repartição, na verdade, você está fazendo um contrato com o Estado, intertemporalmente, ou seja, no tempo. Estado, eu estou aqui entrando no sistema. Ou seja, o que estão planejando em Brasília, de alguma forma, é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato. Você não pode quebrar contrato no sistema financeiro, mas você pode quebrar contrato com o trabalhador no sistema. Então, é uma pergunta que fica no ar. Só para completar. Nos outros países, essa tal de transição demográfica, o que é a transição demográfica? Que é o envelhecimento da população. Você passar de uma sociedade na média muito nova para uma sociedade na média cada vez mais velha. Se você pegar os países europeus, um exemplo, lá já aconteceu a transição demográfica. Então, eles já reformaram os seus sistemas lá atrás, diminuindo o peso do sistema de repartição e completando a aposentadoria com o sistema de capitalização, entende? Então, ou seja, naturalmente, você está migrando para um sistema misto, que você tem uma parte menos, porque antes a parte de repartição era muito grande, porque não tinha problema de déficit. Então, se pegar os principais países da Europa, isso já diminuiu muito. Por isso que entra em jogo o quê? O sistema de capitalização. Complementar. Que é esse debate que está agora sendo trazido para o Brasil. Me permita voltar um pouquinho atrás ainda dessa discussão, para a gente, vamos dizer, sedimentar o debate sobre o que é repartição, o que é capitalização e o que é um programa de assistência social. São coisas diferentes. O grande mérito de um sistema previdenciário é quando você constrói um vínculo entre o que você contribui e o que você vai receber lá na frente. Se você não tem claro esse vínculo entre contribuição e benefício, aquela contribuição que você faz hoje é entendida por você como um imposto, porque o benefício você não vê no futuro. Entende isso? Claro. Então, no sistema de repartição... Isso na cabeça do nosso povo é mais ou menos o que está dominando. Está dominando, exatamente. Acha que muito melhor se acertar por fora e não contribuir para a Previdência, porque não sabe lá o que é que vai receber no futuro. Exatamente isso. E ainda mais por seguinte motivo. Como eu enxergo a minha contribuição desvinculada de um benefício que eu vou ter no futuro, eu sei lá qual governo daqui a 20 anos vai me pagar o que eu coloquei agora, eu tendo a migrar desse sistema, eu tendo a sair desse sistema. Por isso que a informalidade é grande. Por quê? Porque eu não quero participar de um sistema que eu sou obrigado a contribuir, que eu não sei qual é o meu benefício. No sistema de capitalização é um pouco diferente. Eu tenho um vínculo direto, como se fosse uma caderneta de poupança, entre o que eu contribuo e o que eu olho todo mês na minha conta de benefício no banco. Então, o capitalização, ele reforça esse vínculo. Ao reforçar o vínculo, o que é que ele faz? Ele estimula a formalização. Então, isso é uma diferença brutal que está acontecendo no Brasil hoje. Quando um governo de plantão, ele legisla hoje um benefício, ele tem um benefício político ao legislar sobre grandes benefícios para certas categorias, mas quem vai pagar a conta é um outro governo que vai daqui a 20 anos e vai pagar a conta. Então, esse problema tem gerado nas economias grande desgaste desse sistema de repartição. Por isso que ele tem que ser reduzido. Agora, qual é a importância dele? E aí vem
O que a reforma do presidente Bolsonaro está propondo, parece que é acabar o sistema de repartição, ficar com um salário mínimo só. O sistema de repartição também tem seu valor, também você não pode destruir. Por quê? Porque ele garante a renda aos aposentados durante as flutuações econômicas, ou seja, as crises econômicas ao vir, quem está no sistema de repartição, como é recurso do Estado, ele se sente mais protegido. Agora, qual é o tamanho dessa proteção? 3, 4, 5 salários mínimos? Aí vai se discutir, mas que ele tem que ter o sistema de repartição. O sistema de capitalização ele é mais suscetível, Ciro, às flutuações econômicas. Professor, qual é a alternativa que a gente oferece para o povo brasileiro? Bom, vou falar aqui, se eu colocar algum economista, você traduz aí. Eu traduzo. Repare bem. O que é que um sistema previdenciário, na sua amplitude, deve possuir? Ele deve possuir 3 grandes características. Primeiro, atendimento à renda dos mais pobres. Ou seja, um programa ele precisa ser assistencial para aquele que não conseguiu, durante sua vida, contribuir o suficiente, o Estado tem que garantir o mínimo de dignidade para essa pessoa. Então, o sistema previdenciário precisa Isso, naturalmente, depende de compromisso político. Tem gente que quer que cada um se vire. Ele precisa ter um pilar assistencial ou de seja, combate à pobreza. O cidadão que não conseguiu contribuir, seja porque não teve condição de trabalhar, seja porque por azar foi desempregado, seja porque adoeceu, seja porque interrompeu um dia porque ficou com a mãe doente, etc., é necessário, na nossa compreensão, que toda a comunidade ajude com um salário mínimo. Por isso que é o nome assistencial. Esse é o primeiro pilar da nossa proposta. Né? Pilar assistencial que tem a finalidade principal de combater pobreza ou de aliviar situação de pobreza na velhice. Com que valor? Um salário mínimo inteiro. Pronto. Salário mínimo. Diferentemente dos 400 que está sendo proposto aí. Isso. O segundo pilar mantém o sistema de repartição, que, como já foi dito, ele tem sua lógica, ele tem sua inteligência. Você já está lembrado, repartição, o trabalhador de hoje contribui para um bolo que é repartido para quem se aposenta. Hoje não tem limite. Isso. A nossa proposta, o segundo, um limite até R$4.000, R$5.000, que a gente pode e deve discutir fraternalmente, que praticamente engloba a esmagadora maioria dos brasileiros. No regime do RGPS, do regime geral da Previdência Social, que é o do INSS. Já existe um limite, 5.800. Sim. Mas no setor público não existe limite. Então, é necessário, exatamente para corrigir tudo que nós discutimos com uma devida aqui, transição. Você tem equalizar uma coisa para todo mundo, igual. O regime de repartição, então, ele é útil por garantir renda para as pessoas durante as crises econômicas. Sim. Você garante renda, um padrão da sociedade. Então, esse é o segundo pilar. Manter o regime de repartição em direção à Previdência Unificada para servidor público e servidor do setor privado igual. Que ele também serve como distribuição de renda entre as gerações. Sim. Porque ele distribui renda Perfeito. de um para outro. Então, ele tem sua validade. Não do tamanho que é hoje no Brasil. E o terceiro? O terceiro é o regime. Terceiro pilar, o regime de capitalização de contas individuais, ou seja... Essa adesão é voluntária? Pode ser voluntária e depende do regime. Do regime que se adotar. Ou Agora, seja, você pode fazer até 5.000 o governo garante, repartição como é hoje, e a partir daí, ou voluntariamente ou por lei, a gente pode discutir, você pode fazer uma previdência complementar, que é a tal capitalização, no nosso caso, pública, não privada, entrega ao conjunto dos trabalhadores para eles administrarem onde é que deve aplicar esse dinheiro. Com dupla contribuição. E contribuição do patrão, porque isso é uma aberração também a mais que a proposta atual traz. A inteligência que está por trás do regime de capitalização, como o Mauro já colocou, é que ele é funding para o desenvolvimento econômico. Ele é o quê? É fonte de poupança. Fonte de poupança. Eu só estou brincando. Para o desenvolvimento econômico. Então, claro. Ou seja, cumpre a tarefa de garantir a dignidade do cidadão que não pode mais trabalhar, mas também vai levantando a condição da poupança que a sociedade tem para financiar a infraestrutura, o investimento, a expansão das oportunidades de trabalho e emprego. Antes da crise de 2008, a grande parte desses recursos no mundo inteiro era investido em títulos de curto prazo. Mas com a crise de 2008, os fundos de pensão no mundo inteiro perceberam que o melhor investimento é investimento em infraestrutura de longo prazo, porque ele adequa bem quem está lhe oferecendo dinheiro, que só vai receber o futuro, e o retorno do investimento em infraestrutura, que é no futuro também. Isso. Então, eles se batem bem, se casam bem. Por isso que o Brasil, dependendo tanto de poupança nacional e recursos para investimento em infraestrutura,
seria um grande instrumento para o nosso desenvolvimento econômico. Então, ele serve a essa outra função. Por isso que o modelo de AAA, quem trabalha no mercado financeiro, o Paulo Guedes é da área, sabe que nós não colocamos todos os ovos na mesma cesta. Só, claro. Exatamente, o AAA é para você repartir em situações distintas. Diminuir o risco. Diminuir o risco da atividade. Então, o Paulo Isso Guedes... é justo, né? Seria justo. Ser justo. Flávio Ataliba, que é um amigo querido de longa data e meu conterrâneo, né, nós vamos estar disponíveis para esclarecer. São os melhores especialistas no Brasil hoje. Muito obrigado aos dois. Obrigado. E muito obrigado a você mais uma vez